Alguém tem alguma pergunta escrita? Espermatozoide que ganha corrida, então, já é aquele que tem a concepção espiritual realizada no plano espiritual? Segundo a doutrina, sim. Mas existem estudos científicos evidenciando que a bioquímica local em torno do óvulo, ela também define e seleciona qual espermatozoide terá mais possibilidade. André Luiz, em Missionários da Luz, explica que há uma potencialização. No livro que eu mostrei para vocês, ele discute as forças eletromagnéticas oriundas do campo espiritual que fará essa atração. Então, nós temos a teoria biológica que explica essa seleção bioquímica do espermatozoide e temos essa teoria espírita que explica esse campo energético que, segundo André Luiz, foi inclusive potencializado pelo Alexandre, vocês se lembram isso na reencarnação de Sigismundo, não é? Que mostram essa seleção especial de determinado espermatozoide, que será aquele que poderá, que gerará junto com o óvulo o corpo necessário para aquela alma reencarnante. Eu acho que eu respondi. Também para Nilson. Quanto da influência das características emocionais da mãe, pai, ambiente familiar, da influência biológica, da influência espiritual, características perispirituais no bebê, criança, adolescente, o que é mais importante? Tudo, né? Quer dizer, nós não podemos falar do fator unicausal. Todas as coisas têm muitos fatores que estão associados, né? Nós acabamos de escutar que a interdisciplinaridade é a mais adequada para o processo de aprendizado. Assim também, na formação dessa nova experiência para o ser reencarnante, eu estou usando a linguagem espírita, é essa diversidade de situações, de ocorrências, de fatos, de perspectivas. É claro que o desejável é que todas elas sejam positivas, né? Mas nós sabemos que isso ainda não acontece entre nós, né? Mas nós precisamos lembrar que alguns fatores são capazes de neutralizar certos aspectos, como nós vimos num estudo aqui apresentado, né? Por mais traumática que seja a experiência familiar, o modo como a mãe se comporta em relação ao feto pode até anular certos tipos dessa experiência. Vamos lá, porque está uma sequência. Por favor, detalhe mais o que você disse que valida a tese espírita e por quê? Porque os fetos respondiam de uma maneira diferente. Havia os que eram tranquilos e havia os que eram perturbáveis, não é? Já mostrando que havia características ali naquele ser que nós, os espíritas, consideramos um trio, né? Corpo físico, perispírito e espírito, né? Então, a questão, como é que é mesmo, Barreira? Valida a tese espírita porque já confirma um psiquismo
existente. Se eu não respondi, por favor, a pessoa se manifesta, a gente pode complementar. Cleiton, a realidade é construída por meio de um modelo. Diferentes pessoas têm diferentes realidades, portanto, diversos modelos dados pelas características culturais, sociais, etc., diferentes. Nesse sentido, gosto de dizer, ao invés de a realidade é construída por meio de um modelo, dizer que a realidade é co-construída nos contatos e vivências relacionais que temos desde a vida intrauterina. Até para todos sempre, já que somos espíritos imortais. A pergunta é: qual é a nossa dedicação à vida relacional que influencia em nós e nos outros, e quanto nos permitimos sermos levados pelos automatismos e pelo que nos parece tão óbvio? Sim, a realidade, em primeiro lugar, a realidade sensorial é um modelo. Isso, se você estiver numa sala sem relação humana nenhuma e você estiver olhando para esse vaso aqui, esse vaso, ele existe da forma que existe, você vendo ele, porque você fez o melhor com o seu tecido nervoso, seu corpo. Você modelou aquilo. Existem até relatos antropológicos de algumas sociedades que não tinham nomes para denominar algumas cores, por exemplo. Porque a nossa modelagem da realidade depende também do que a gente presta atenção. Depende da atenção seletiva. Então pode ser muito bem que olhando aqui a gente não consiga, não tenha o aprendizado para conseguir denominar todos os tons e sobretons das flores que tem aqui. Então, sem nenhuma relação humana, você necessita modelar, esse é um ponto. Aí entra uma questão das propriedades emergentes. Então, se você quer estudar o cérebro, não é conhecendo todos os neurônios um por um que você vai conseguir saber o que é um cérebro. Se você quer saber o que é uma casa, não é estudando todos os tijolos que você vai chegar nessa conclusão. Se você quer saber o que é o evento, segundo caminhos aqui, né? O que é esse evento? Vai falar, o evento foi bom. Se a gente estudar ou fizer uma opinião pública de o que cada um achou, a gente não vai chegar à conclusão do que foi o evento. É a propriedade que emerge da interação entre elementos. Então, existem propriedades emergentes em cada nível de organização que você olha. Existem propriedades emergentes se você olha a interação entre partículas subatômicas, propriedades que emergem entre interação entre átomos, propriedades que emergem entre interações com pessoas. Então, à medida que acontecem essas interações entre pessoas e grupos de pessoas, novos modelos são feitos para compreender a realidade. E isso é bastante claro, você vê mudanças de paradigmas na forma de enfrentar algumas coisas, por exemplo, no decorrer dos anos. Você vê, por exemplo, um esforço agora no sentido, por exemplo, de eles tentarem sanar as dívidas da Grécia, por exemplo. Sendo que se você olha há 40 mil anos atrás, eles iam querer mais que essa tribo, o país, se extinguisse, né, pela escassez de recursos. Então, tudo isso modula as nossas relações humanas. Eu não sei se isso responde. Como é que era a segunda parte? O automatismo é uma coisa bastante interessante para comentar também, que na escala filogenética, a consciência, segundo o pessoal que está estudando agora, os neurocientistas, outros cientistas, a consciência ela é exceção, não é regra. Então, inclusive para o próprio ser humano, a gente não fica consciente o tempo todo, a gente trata das coisas de uma maneira automática a maior parte do tempo. E isso é até um pouco intuitivo, vocês vão concordar comigo que muitas das vezes a gente até pega um caminho errado, quando vai ver está lá longe, a gente está no piloto automático.
Muitas vezes está assistindo uma palestra, quando você vê, você está pensando em outra coisa. Ou está lendo um livro e o autor fala assim, em terceiro lugar, você fala, putz, qual foram os dois primeiros lugares? Então, a gente liga o piloto automático muitas vezes, né? Então, esses automatismos, eles fazem parte, porque se a gente tivesse que modelar cada ponto da nossa realidade, imagina só se a gente tivesse que modelar conscientemente o balanço hídrico do nosso corpo. Se a gente tiver com uma dorzinha de nada, a gente já não consegue prestar atenção em nada. A gente está modelando e tentando lidar da melhor forma possível com aquilo. Ilza, os filhos de mães problemáticas são problemáticos por influência das sensações na gravidez ou por afinidade do espírito do bebê com o espírito da mãe? Claro que existe a questão da afinidade, né? Que são potencializadas pela vida psíquica da mãe durante a gravidez, certo? Existe sim, mas ela pode potencializar ou ela pode minimizar isso. E quando a gente fala mãe, é porque a relação feto-mãe é muito maior do que pai, não é? Mas nós não podemos esquecer o contexto familiar, a figura paterna, a presença da figura paterna, né? Existem alguns estudos que evidenciam, não dá tempo da gente trazer todos, que a voz paterna para a criança no berçário acalma a criança e algumas vezes a faz até dormir, né? Então, nós não podemos esquecer a questão da potencialização e da minimização. Existe sim essa inter-relação entre mãe e feto, mas existe também esse fator, né? Existe sim o psiquismo do feto, né? Que ele traz para nós espíritas vivências bastante grandes, né? A ponto, muitas vezes, de modelar até o corpo físico com determinadas deficiências profundas. Cleiton, essa semana houve uma notícia que um jogador britânico teve um AVC. Ao acordar, ele tornou-se homossexual, deixou a carreira de jogador e tornou-se cabeleireiro. Um AVC pode causar esse tipo de alteração comportamental? Ou seja, antes tinha uma sexualidade heterossexual, agora é homossexual. Existe uma relação temporal, né? Bastante forte. Foi logo depois do AVC que aconteceu isso. Ninguém vai saber todos os processos que estavam acontecendo no porão lá do cérebro dele ou da mente dele antes disso. Agora a gente não vai saber se isso foi um fator desencadeante, a gente não vai saber se o fato dele ter quase morrido pode ter falado assim, bom, eu não vou mais ficar guardando nada, eu quero que se dane, entendeu? Eu quero ser feliz e eu vou assumir, entendeu? A gente é muito, assim, por exemplo, como é que a gente diz que o cigarro causa câncer? Existem estudos que tentam estabelecer uma relação causal entre isso. Então, pessoas que fumaram, a incidência de câncer é maior. Agora, se você não tem um volume de dados interessante, é difícil você estabelecer uma relação causal. A AVC causa homossexualidade. Primeiro que é difícil saber se existe um componente biológico. Embora, se fosse para dar um palpite, eu acho que até existe. Existe sim, mas como tudo, não dá para separar o biológico do ambiental. Então, é muito difícil responder essa pergunta. Realmente, muito difícil. Além do nada é por acaso, interfere nas estatísticas. E quando tomamos uma medida técnica que reduz as estatísticas, estão alterando o que ia acontecer? A lei do nada por acaso interfere nas estatísticas. Tá. E quando tomamos uma medida técnica que reduz as estatísticas, estamos alterando o que ia acontecer. Então, eu não... Existe essa lei do nada por acaso? Porque a impressão que eu tenho é que existe um acaso, sim. Entendi. Planície espírita. Entendi. Então, aí eu...
Porque assim, eu acho que se a gente trabalhar num paradigma em que as coisas podem ser refutadas, né? Então a gente teria que testar isso. Né? A gente poderia dizer que talvez nada seja por acaso. Só que isso é um pouco, a gente não cai um pouco no determinismo, meio parecido com o determinismo científico, então isso é nada por acaso. Então, em algum momento vai ser explicado. Agora, até pode, mas eu não sei se pelo ser humano vai ser, por conta de todas as restrições que a gente enfrenta enquanto espécie. Infelizmente, nós temos mais algumas perguntas, mas infelizmente nós já estamos atrasados um bocado. Então nós vamos encerrar. Eu vou passar para o Cleiton as perguntas que nós temos aqui, e as pessoas podem então procurá-lo no intervalo.